O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é o que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje está concedendo a nós um ensinamento muito precioso. Algo muito precioso, mas também muito sério e muito importante para a nossa vida de cristãos e discípulos de Jesus. Esta exortação que Jesus faz aos seus apóstolos, mas também aos fariseus, visa fazermos um exame de consciência para nos perguntarmos o que está por trás de todas as nossas ações e todas as nossas atitudes. Jesus deseja descer no mais profundo das nossas intenções para assim purificá-las e torná-las conforme o seu coração e conforme a sua vontade. O que está por trás dos nossos relacionamentos, das amizades que nós construímos, da nossa postura frente a este mundo, do que nós falamos e fazemos, o que está por trás dos juízos que por vezes fazemos, e até mesmo quais intenções estão por trás da nossa vida de piedade, das nossas práticas religiosas, da nossa oração. O que é que está por trás de tudo isso? Um interesse pessoal, uma grande vaidade, ou de fato um amor gratuito e sincero no nosso coração? Se as nossas ações e palavras, e até a nossa vida de piedade, esconde atrás de si uma grande vaidade, um desejo de atenção e de olhares, nós nos revelamos talvez como estes homens. Infelizmente, nos revelamos hipócritas. A hipocrisia é um pecado que nasce deste vício capital da vaidade e faz com que as pessoas ajam de uma maneira, só que desejando uma coisa diferente e contrária daquilo que fazem. Nessas pessoas, o que está no coração é um desejo depravado, e elas agem falsamente para conquistar o que querem. E a palavra hipocrisia é uma palavra grega que significa isso,
encenação. É a capacidade terrível que nós temos de encenar diante das pessoas, diante da nossa família, da nossa comunidade, inclusive dentro da igreja existe muito isso, infelizmente, e até diante de Deus, fazemos uma cena, encenamos uma falsa piedade, só que dentro de nós existem intenções perversas, como Jesus está dizendo. O que torna um homem culpado e impuro não é o exterior, é o interior manchado por intenções às vezes depravadas e maldosas. Isso é muito grave. E como eu disse, infelizmente isso é muito comum dentro do ambiente religioso. Uma vaidade espiritual que vai minando a nossa relação com Deus e as virtudes dentro de nós. Foi com razão que Jesus chamou estes homens de sepulcros caiados. Os sepulcros que eram pintados de cal externamente, brancos e belos, mas interiormente cheios de ossos podres. Nós precisamos aprender a conjugar o nosso ser com o nosso agir, a partir principalmente da purificação das nossas intenções. Quantas vezes, infelizmente, esse pecado não entra nos nossos exames de consciência? As intenções maldosas e hipócritas com as quais entramos na vida das pessoas e com as quais estamos na igreja. Que Deus nos dê essa graça hoje, a partir desta exortação de Jesus e da comunhão do seu coração, sempre desinteressado, de purificarmos também nós as nossas intenções, para sermos menos vaidosos, menos dependentes dos olhares e da aprovação dos homens, e mais dependentes do olhar e do amor de Deus. As pessoas humildes conquistarão intenções puras. Só a humildade nos fará capaz de purificar, refinar e elevar as nossas intenções, para que de dentro do nosso coração não partam estas maldades, mas que a gente possa produzir obras boas a partir de um coração purificado. Os filósofos da Europa, quando falavam sobre a sinceridade na filosofia antiga, moderna, eles aplicavam a palavra sinceridade à restauração que era feita nas estátuas religiosas do tempo deles. As estátuas que eram desgastadas com o sol e a chuva eram cobertas de cera. Mas quando o sol vinha novamente sobre estas imagens, ou a chuva, a cera saía e se revelava a verdade. A partir disso, eles conceberam então esta palavra, sinceridade, sem cera. Mostrar a verdade. Não encapar a nossa vida com uma falsa piedade, com um falso amor, com uma falsa generosidade, porque mais cedo ou mais tarde o sol da justiça nascerá sobre nós e acabará com toda a falsidade e encenação que por vezes nós insistimos em viver. Que Deus nos dê a graça de sermos aquecidos pelo seu amor e vivermos com mais verdade e sinceridade nas nossas intenções e nos nossos atos. A Eucaristia de hoje, a comunhão do coração sincero e desinteressado de Jesus, entre no profundo da nossa alma e purifique também a nossa vida, trazendo a verdade e o amor gratuito.